Louvado seja o coração de Jesus. Deus abençoe, filhas. Chegou mais um dia, mais uma terça-feira, mais um dia do nosso encontro marcado para então podermos meditar um pouco sobre a vida de oração desta vocação tão querida ao coração de Deus, a maternidade espiritual pelos sacerdotes. É com muita alegria que nós chegamos a mais este dia, a mais este momento de podermos nos unir mais ainda ao coração materno da Virgem, aprender mais um pouco sobre a nossa vida de oração. Gratidão a todas que têm participado conosco, que têm acompanhado. É uma grande alegria. Estamos meditando desde a semana passada sobre mais uma virtude importantíssima para a nossa vida espiritual. Gratidão pela presença, uma boa noite a todas. Deus as abençoe imensamente. Vamos aguardando um pouquinho aquelas que ainda estão entrando, participando conosco. Que bom tê-las aqui. Aquelas que estão entrando pela primeira vez, nós temos aí no nosso canal do Instagram, no nosso canal do YouTube, as formações passadas, as lives passadas, porque tem aí uma sequência que estamos meditando, um percurso, um caminho que nós estamos buscando traçar sobre a vida de oração de uma mãe espiritual. Tá bem? Então, aquelas que estão nos conhecendo agora, tem como recorrer um pouquinho às outras formações, acompanhar e assistindo com calma e partilhando aqui também conosco. Quero lembrá-las que também podem entrar, podem deixar comentários, podem fazer perguntas, podem tirar dúvidas sobre esta vocação, a maternidade espiritual. Também podemos ter este bate-papo aqui nesses 30 minutinhos. É rapidinho, mas é para que possamos conseguir uma fidelidade toda terça-feira aqui às 9 horas da noite até 9h30. Tá bem, filhas? Então vamos rezar para começarmos a nossa meditação. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enviai do céu um raio de vossa luz. Doce coração de Jesus, sede o meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas sacerdotais.
Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas sacerdotais. Sagrados corações de Jesus e de Maria, fazei que eu vos ame cada vez mais. Nossa Senhora Misericórdia Materna, rogai por nós. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, rogai por nós. Beata Conchita, rogai por nós. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Olá, filhas, boa noite, gratidão a todas, Deus as abençoe. E vamos então continuar a nossa meditação. Vamos então continuar com a virtude da fortaleza. Boa noite, filha. Então, nós já falamos na terça-feira passada sobre a natureza desta virtude teologal da fortaleza. Falamos que ela podia ser usada em 2 sentidos e depois, a partir de uma definição de São Tomás de Aquino, este grande doutor da Igreja, a partir aqui do livro do padre Antônio Roio Marim e também de alguns escritos do padre Adolfo Tanqueray, nós falamos um pouco de uma definição mais profunda da virtude da fortaleza, como essa virtude cardeal que é infundida com a graça santificante e que inflama em nós o apetite irascível e a vontade. E aí nós fomos desenvolvendo cada pontinho desta definição. Hoje nós vamos falar sobre a importância e sobre a necessidade da virtude da fortaleza e também sobre os seus vícios opostos, aquilo que nos impede de exercitar, de buscar e de crescermos na virtude da fortaleza. E também algum ponto mais específico dentro da nossa vida de oração. Nós falamos um ponto muito importante na terça-feira passada que não pode ser esquecido, que nosso Senhor Jesus falou a Beata Conchita, que a fortaleza depende de Deus. Então nós temos que pedir, nós temos que suplicar esta graça, desta virtude. Então, qual é a importância da virtude da fortaleza? O padre Roio Marim vai nos falar que é uma virtude muito importante e excelente para a nossa vida interior, mesmo ela não sendo a virtude cardeal máxima. Nós sabemos que a ordem das virtudes cardeais é, primeiro, a prudência, depois a virtude da justiça, depois a virtude da fortaleza e, por último, a virtude da temperança. E por que esta ordem? Porque o bem ao qual a nossa razão busca, que nós já falamos sobre isso, ou seja, Deus, este bem último, este fim último que nós desejamos e que toda a nossa inteligência, toda esta faculdade deseja alcançar pelas virtudes, ela pertence essencialmente, esta busca por este bem, à virtude da prudência, primeiramente. Depois, de uma forma mais eficiente, a virtude da justiça. E só a sua conservação, ou seja, a perseverança, a constância com este bem, para a busca deste bem,
último, que é Deus, cabe a virtude da fortaleza. Então, nós precisamos de algo anterior a isso, que é essa virtude da prudência, que é a virtude da justiça, mas algo anterior ainda é a própria virtude da fé, que nós já falamos aqui, a virtude da humildade, a virtude da obediência, porque sem nenhuma dessas virtudes nós não conseguimos, então, de fato, saber que há um bem ao qual buscamos e que nós devemos persistir na busca deste bem. E a oração é isso. Então aqui nós já conseguimos fazer uma grande relação, filhas. Por que a irmã Teresa está meditando sobre esta virtude cardeal? Justamente porque se a oração é a elevação da nossa mente a Deus, é este encontro entre duas pessoas, nós e Deus, então nós precisamos desejar encontrar este bem último, que é o próprio Deus. Senão a oração será para nós apenas um momento em que falamos e falamos e falamos várias Ave Marias e Pai Nossos, ou uma novena que recitamos. Não será esse momento de uma vida interior. E nós vamos ver que a virtude da fortaleza vai nos ajudar, inclusive, nesta vida interior. Um grande padre do deserto, Efágrio Póntico, ele vai nos ensinar no seu livro que quando uma alma estiver purificada pelo aperfeiçoamento das virtudes, é que ela então alcançará, por exemplo, o recolhimento interior. Então, Evagrio, esse mestre aí da vida espiritual, esse padre do deserto, ele tinha vários enunciados que ele vai aí nos ensinando. Então, sem as virtudes cardeais, em algum momento, ele também aqui vai dizer, nós não chegamos a uma vida interior, a uma vida de recolhimento. E nós já meditamos aqui em outros momentos como este recolhimento é fundamental para a nossa vida de oração. E pensando mais uma vez que a oração é esta comunhão da nossa mente, então nós devemos buscar esse recolhimento interior da nossa mente. E para isso nós precisamos das virtudes. Por isso que nós já meditamos aqui sobre a virtude da humildade, da obediência. Estamos sempre falando da virtude da fé, da virtude da esperança, da virtude da caridade, essas virtudes teologais. E aí, continuando aqui, então, sobre a importância e a necessidade da virtude da fortaleza, o padre Royo Marim vai nos falar que é muito difícil nos superarmos sem esta virtude da fortaleza, para continuarmos nesse caminho para o bem, esse bem último. Por exemplo, os perigos de morte, os obstáculos que vão surgindo, nós só conseguimos vencê-los se nós tivermos adquirido essa virtude da fortaleza, ou estejamos aí buscando crescer nesta virtude. Por onde então se vê que há uma ordem na perfeição do nosso caminho na vida espiritual. É tudo muito ordenado. Nós também vimos isso na live passada, onde Jesus falava para Beata Conchita também que ele mesmo é a ordem, ele mesmo é que nos dá esta graça de tudo ordenar e de tudo conduzir
Então, tudo tem o seu devido lugar, tanto na vida natural como na vida sobrenatural. E que esta ordem é a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos, de fato, desta presença. Então, pensando aí mais uma vez naquele duplo ato que pertence, que compõe melhor a virtude da fortaleza, o atacar e o resistir, que nós falamos também na live passada, nos reforça o quanto a virtude da fortaleza é necessária para a nossa vida espiritual. Lembram, filhas, nós falamos sobre isso. Esses dois verbos, atacar e resistir, nos dar energia, a disposição, o ânimo para a vida de oração, para superar todas as dificuldades, para avançarmos e não regredirmos. Então, é preciso superar tantas vezes com valentia e nós sabemos disso. Quantas vezes vamos para a capela, quantas vezes vamos para o nosso oratório, vamos para a Santa Missa, sem vontade de rezar. Mas é a virtude da fortaleza que nos impulsiona, nos dá essa energia, nos dá esse ânimo de superar com valentia todos esses obstáculos, todas essas dificuldades. Por isso, a virtude da fortaleza também nos ajuda a tomar uma decisão enérgica, né, e de sustentá-la, principalmente diante das tentações. Então, se o inimigo se manifesta diante de nós, é a virtude da fortaleza que vai nos dar coragem para atacá-lo, coragem para repreender toda e qualquer ação do demônio. Um desânimo na oração, as distrações que tantas vezes vamos lutar, brigar, insistir com tudo isso, dores físicas, qualquer indisposição que nós estejamos durante a nossa oração. E o fruto desta luta que nós vamos travar e que vamos perseverar, que vamos ter energia para avançar, nos dá a graça de duas outras virtudes. A constância, então, aqueles filhos que desejam a virtude da constância, ela está aí como esta filha da virtude da fortaleza, né? E também a resistência, esse levar esse esforço, não abandonar, ir até o fim, como as novenas. Quando nós nos propomos fazer uma novena, nós vamos ali perseverando por 9 dias, sem desanimar, sem desistir. E assim deve ser constantemente a nossa vida de oração. Então, nós já entendemos aqui o quanto é importante a virtude da fortaleza. Então, imagina, filhas, numa vocação como a nossa, a maternidade espiritual pelos sacerdotes, onde nós estamos vendo o quanto está ferido os nossos sacerdotes, quanto eles necessitam, quantos lugares que os cristãos estão sendo perseguidos, que os sacerdotes estão sendo perseguidos e que se torna extremamente necessária esta vocação. Então, nós precisamos e necessitamos ter essa virtude da fortaleza, que é algo verdadeiramente sobrenatural para resistir e para atacar e avançar, porque na vida espiritual nós não podemos parar, porque senão regredimos. Na vida espiritual ou avançamos ou nós iremos regredir. Então precisamos progredir sempre. Então essa é a importância, a necessidade que o Padre Roio Marim nos apresenta. Agora vamos falar dos vícios opostos à virtude da fortaleza. O Padre Roio Marim vai nos falar que por deficiência, o temor e a covardia, pelo qual então se recusa suportar qualquer obstáculo, qualquer inconveniente.
Então, a pessoa que não tem essa virtude da fortaleza e que se deixa ser tomada por esse temor ou por essa covardia, ela não vai suportar nenhum obstáculo. Logo, ela irá desistir, não avançando e logo que regredindo na sua vida espiritual. Aqui no livro da Beata Conchita, como nós já falamos, é um livro excelente, o Tratado Prático sobre os Vícios e as Virtudes, onde o próprio Nosso Senhor vai falando para a Beata Conchita sobre as virtudes e sobre os vícios. Então, a covardia, Nosso Senhor fala a ela que é filha do respeito humano e do amor próprio. Então, o respeito humano é esse mal terrível, que nós achamos que é um bem e na verdade não é. E tantas vezes nós nos deixamos abater por este mal. Assim como o amor próprio, que Nosso Senhor fala que infunde de uma forma misteriosa no coração do homem e se instala. E na vida espiritual há dois tipos de covardia. Uma que se manifesta particularmente por esse respeito humano. Eu estou vendo alguma coisa errada, filhas, e não digo, porque o outro vai ficar com raiva, ele vai se ofender, ele não vai falar mais comigo, ele vai entender tudo errado, e dessa forma eu não falo. Tantas vezes a nossa fé é ofendida, tantas vezes é algo sério em detrimento a nossa fé, em detrimento a nós mesmos, ou até uma pessoa, por exemplo, no caso desta vocação a um sacerdote, a nossa igreja, e nós não nos manifestamos. Então, esse respeito humano. E o outro modo é esse amor próprio. E aí Jesus vai dizer que isso é um grande pesar ao coração dele e uma grande pena ao coração daquele homem que se deixa tomar por esses dois maus. E de fato faz o quê? Nos afasta completa e absolutamente da santidade. Pelo respeito humano e pelo amor próprio, toma o nosso coração um grande medo. E com isso, nós não queremos nem avançar, nem progredir na vida espiritual e também não queremos mortificar, principalmente por esse mal do amor próprio. Então, como uma mãe espiritual, não vai se mortificar. Nós já vimos aqui que é uma vocação da oferta, é uma vocação que nos chama ao sacrifício. Toda a maternidade nos pede sacrifícios. E esta vocação à maternidade espiritual também é uma maternidade da cruz, que Nossa Senhora recebeu do próprio Jesus aos pés da cruz. Como São João Paulo II nos ensina, é o ápice, a grande vitória, que nós temos, que é receber a maternidade espiritual da Virgem Maria, pelo próprio Jesus. Das bodas de Caná à cruz, nós vamos vendo esta maternidade da Virgem sendo instituída pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus. A covardia também vai produzir na alma o quê? Uma moleza, um total desânimo, uma comodidade muito grande. E infelizmente nós estamos vivendo tempos que realmente esta comodidade tomou conta de nós, desde as coisas mais práticas até a própria vida espiritual. Não queremos mais a Santa Missa, dá para assistir aqui pela televisão mesmo, não preciso ir adorar Jesus Eucarístico na igreja, posso adorar pela televisão, e assim
vamos conduzindo a nossa vida espiritual para um grande fracasso, para esta moleza espiritual, esta preguiça. A paz, filha, Deus abençoe. Então, essas paixões são delicadezas de Satanás que vão sendo instauradas na nossa alma, aos poucos, e vai matando toda a nossa vida espiritual, diz Jesus. Então, uma alma covarde, ela foge da penitência e da mortificação com um monte de justificativas. Então, vamos dizer, não, eu não posso me penitenciar, não porque a mortificação não sei o quê, não porque Jesus é misericordioso, não precisa desse tanto. E assim nós vamos dando um monte de desculpas para não nos mortificarmos. Então, as almas covardes fogem da cruz de Jesus para a Beata e logo fogem do bem. E aqui já nos diz muito, né, filhas? Foge deste bem último, deste fim último da nossa vida que nós acabamos de meditar, que é exatamente aquilo que a nossa razão busca. Então, uma pessoa covarde é impossível de ter forças para buscar esse bem árduo que é o próprio Deus. Então, ela vai tremer espiritualmente e fisicamente, não tendo então nenhuma disposição para lutar pelas coisas, tanto na ordem natural quanto na ordem espiritual. E depois, o outro vício é a impassibilidade ou indiferença, que então é o contrário do que nós acabamos de fazer. É uma pessoa que não tem medo de nada, não teme diante de perigo nenhum. E inclusive gera aí 2 outros vícios, que é a audácia e a temeridade, que despreza completa e absolutamente, por exemplo, a virtude da prudência, que nós acabamos de ver que também é uma virtude essencial para a vida de oração e para o crescimento aí da virtude da fortaleza, como essa primeira virtude cardeal que nós devemos buscar. O que nosso Senhor Jesus vai falar a Beata Conchita sobre este vício da indiferença? Um vício terrível, que ele vai dizer que procede da dissipação, ou seja, está longe de toda e qualquer atenção, diligência, esforço. Não tem nada disso num coração indiferente. A indiferença é companheira da soberba, da frieza, da tibieza. Então, se nós estamos falando que a fortaleza nos dá energia, nos dá ânimo, a indiferença vai justamente gerar no nosso coração a frieza e a tibieza. E a tibieza nós já sabemos que é um grande mal, que nosso Senhor Jesus já disse que vomita aqueles que são tíbios. A indiferença, ela gela o nosso coração, filhas, a ponto de nada mais sermos capazes de perceber da vida da graça. Então ficamos aí com o coração endurecidos e nada passa. E qual é o grande selo da indiferença? A ingratidão. Então nós não perceberemos nenhuma graça de Deus sobre a nossa vida e ainda acharemos que Deus está completamente ausente, distante de nós. Então, uma alma indiferente diz Jesus que não tem remédio. Olha o quanto isso é sério, filhas. E a indiferença é a rainha de todos os vícios. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, filhas. Devemos
buscar a todo momento a graça desta virtude da energia, que Jesus também coloca para a Beata como uma virtude, né? Ali ligada, que sustenta a alma, que move a alma contra todo e qualquer cansaço, contra toda e qualquer hesitação. Então, não deixa esses vícios tomarem conta, que gerarão em nós dúvidas, questionamentos. Então, se você, filha, é chamada a esta vocação, entenda, busque esta virtude da fortaleza, esta energia, e saiba que Nossa Senhora a conduzirá, né? E que a nossa vida interior depende dessas virtudes. Gratidão, filhas. Chegamos ao final de mais uma meditação. E na próxima terça-feira continuamos com essa virtude, entendendo um pouquinho quais são as partes que compõem a virtude da fortaleza. Gratidão a todas, gratidão a todas as mães que têm nos procurado, que tivemos aí a alegria de receber o contato, de nos chamar, de marcar aí retiros conosco. Será uma grande graça. A Lu Sanoli, é isso? Está nos dizendo que, se Deus quiser, estaremos juntas no retiro. Ótimo, filha. Que bom. Estaremos sim. Nosso encontro aí nos retiros que estão sendo marcados com a graça de Deus. Abraço a todas. Deus abençoe. Santa noite. E vai divulgando, que possamos estar aqui. E não esqueçam, mandem dúvidas, perguntas. Será uma grande alegria meditarmos juntos sobre esta vocação. Santa noite. Deus abençoe. Até terça.